Olá, boa noite a todos, boa noite a quem está aqui presencialmente, boa noite a você que está aí em casa, boa noite a você que vai assistir essa palestra depois aí no nosso canal do YouTube, que vai ficar gravada. Sejam bem-vindos à nossa casa Atitudes de Amor. Hoje a noite está muito especial porque estamos falando mais uma vez do Evangelho de Jesus. Mas antes disso, quero convidar vocês a conhecer as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso YouTube. Nós estamos com uma campanha acirrada, digamos assim, para que possa se inscrever, para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Com isso, nós esperamos que a qualidade das nossas palestras seja cada vez melhor, né? Nós sabemos que é uma plataforma onde a qualidade é sempre melhor do que as outras que existem por aí. Então, entre lá no YouTube, Associação Espírita Atitudes de Amor, e se inscreva na página e ative o sininho. A nossa casa, ela está atendendo ainda, está de portas abertas para algumas pessoas, né? Então, temos capacidade para 20 pessoas. Lembrando sempre que durante a semana é colocado um link no Facebook para que você possa fazer a inscrição para poder estar aqui presente conosco. Se não, nos acompanhem de casa, que estaremos aí no mesmo pensamento, no mesmo calor amoroso do amor de Jesus. Esse mesmo atendimento online, virtual, à distância, também temos do atendimento fraterno. Você pode ser atendido pelo chat da casa, né, pelo site e pelo message. Ou também você pode ligar no telefone que você encontra também aí nas nossas páginas e agendar um horário com um atendente. Neste momento, né, queremos dar boa noite a todos e vamos dar início à nossa palestra com a nossa prece. Pai amado, querido Mestre, que possamos neste momento sentirmos o Teu amor, nos envolvermos na Tua paz. Pedimos ao plano espiritual, aos nossos amigos queridos, que envolva cada um de nós. Que nesta noite, após essa palestra, possamos estar melhores do que agora. Que as palavras do Mestre sejam, neste momento, o acalanto que precisamos. Que possamos envolver com muito amor e carinho o nosso palestrante da noite, Ricardo, que fará o tema Queres Ser Curado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Tudo jóia? É sempre bom, né, quando a gente é recebido com uma prece assim, porque com o envolvimento espiritual tudo vai ficando mais fácil. A gente, quando vai montar um tema para conversar, seja no ambiente virtual, seja aqui presencialmente, a gente tenta fazer uma certa sequência aqui de ideias, algo que a gente gostaria de mostrar para as pessoas, né, dentro do Evangelho de Jesus, que pode motivar as pessoas, mas sem essa prece, sem essa ligação espiritual, ficam só palavras meio soltas, desconexas, né? Então, a prece ajuda a gente em todos os momentos, inclusive quando a gente vai fazer aqui, né? Porque com essa ligação espiritual a gente espera passar uma mensagem melhor também. E o que vale para todas as situações da nossa vida, né? Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão, quando a gente toma ela baseado na prece, nesse envolvimento espiritual superior, essa decisão é mais acertada, né? Ela funciona melhor. Tá bom? Podemos começar? Vamos lá? Então tá bom. Eu queria dar uma introdução antes. Por que a gente escolheu esse tema para a gente conversar, né? Esse Queres Ser Curado. É uma passagem de Jesus, mas antes de ter escolhido propriamente essa passagem, eu queria compartilhar o que aconteceu. Uma historinha breve do que aconteceu antes da gente escolher essa passagem em especial. Passeando pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, tudo, eu me deparei com um post, inclusive foi minha irmã Renata que tinha compartilhado, um abraço para ela que deve estar assistindo com a gente aqui, e ela compartilhou um post que aparentemente a gente vai rolando lá o nosso feed e passa muitas vezes despercebido, mas esse post dizia assim, compartilhar com vocês agora, ele dizia assim: desejo que você se cure daquilo que não fala para ninguém. Parecia, né, um post normal,
de certa forma, despretensioso, né? Como muitos motivacionais que a gente vê por aqui, mas quando eu estava lendo, me chamou a atenção quando ele diz assim, para que havia esse desejo para que a gente se curasse daquilo que a gente não conta para ninguém. E aí, pensando nisso, a gente vai vendo a quantidade de pessoas que possuem, de certa forma, algo que está machucando e que ela guarda aqui dentro. Talvez se nós fizéssemos uma enquete aqui com o nosso público, ou mesmo com as pessoas que podem contribuir conosco através do chat aí, né, Mira? Mira e a Gabi que vão acompanhando aqui nos bastidores, seria quase que talvez uma unanimidade, né? Algo que a gente esteja sofrendo e que a gente não conta para ninguém. Aquilo que quando a gente vai tomar banho ou quando a gente põe a cabeça no travesseiro, aquilo que ainda não está bem resolvido, que está machucando. E pautado nisso, a gente vai vendo que muitos de nós estamos sofrendo por conta dessas coisinhas, e que às vezes não são coisas grandes. Muitas vezes a gente se pergunta, ou perguntando, conversando com alguém que está sofrendo, a gente pergunta, mas o que está te deixando desse jeito, tão abalado, o que está te afligindo tanto? E às vezes sequer a pessoa consegue responder uma coisa específica. Ela diz, eu não sei, é um monte de coisinha que somando tudo, vai enchendo, né, aquelas gotinhas como num copo d'água, e daqui a pouco transborda e a gente está machucado, está sofrendo. Então, pegando isso, a gente vai imaginando assim, a quantidade de pessoas que passam por tudo isso. E a quantidade de vezes em que a gente não consegue, por alguma razão, virar essa página dolorida da nossa história e seguir. Então tem aquilo que vai machucando, aquilo que a gente não conta para ninguém, que está aqui dentro, e a gente não consegue virar a página. Isso é uma coisa muito natural e corriqueira, que acontece aqui, no mundo material, e acontece também muitas vezes no mundo espiritual, talvez até com a mesma frequência, né? Do mundo material e mundo espiritual. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente abre, agora não, que a gente está com as nossas reuniões mediúnicas suspensas por conta da pandemia, mas quando a gente abre para atendimentos mediúnicos, é impressionante a quantidade de espíritos recém-desencarnados ou mais tempo no mundo espiritual que relatam essas dores, esses sofrimentos, e que mesmo após o desencarne permanece com eles. Então essa proposta de cura, essa proposta de mudança daquilo que está mexendo com a gente aqui dentro, é uma proposta que vale para a gente em qualquer momento da nossa vida, aqui ou acolá no mundo espiritual. Então por isso que ela se faz um pouco de urgente. E por que a gente está dizendo aqui dessas dores ocultas, daquilo que a gente não fala para ninguém? E por que a gente não fala se isso seria tão importante que talvez tirasse esse fardo? E as razões são inúmeras. É possível que a gente não fale por medo da reação das pessoas, daquilo que está nos machucando, medo do julgamento alheio, vergonha, medo de não ser compreendido. São inúmeras as razões, mas o que é importante a gente ressaltar é que a gente acaba guardando essas dores, a gente não compartilha essas dores com ninguém, e o nosso espírito de certa forma vai adoecendo. Nós vamos carregando isso tudo, é como se fossem minúsculas fissuras, né? E que vai abalando a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura emocional, e às vezes ela vai abalando de tal forma que o nosso espírito adoece de tal forma que vai se refletir no corpo físico. E aí a gente começa a sentir dores, começa a sentir uma série de coisas por conta dessa doencinha espiritual que começou como uma situação que a gente não conseguiu virar a página, tá? Então era essa a historinha que eu queria contar para a gente fazer essa breve introdução, que não foi tão breve assim, né, meninas? A Mira já está comentando aqui que não foi tão breve assim, mas a proposta nossa é que a gente, através dos ensinamentos de Jesus, a gente comece nesse momento, você que nos assiste, você que vai assistir depois, o pessoal que está aqui no presencial, que a gente comece a trabalhar nessa cura espiritual, dentro daquilo que Jesus está dizendo. Queres ser curado? Nós queremos. Todo mundo quer ser curado? Ó, aqui, gente, se a gente virasse a câmera, vocês iam ver a motivação das pessoas sentadas aqui.
Tá bom, agora eles estão rindo que eles ficaram sem graça, porque ninguém falou que queria ser curado, né? Vamos providenciar uma outra câmera depois para esse lado o pessoal acompanhar, né? Tá bom? Oi? Tá bom, pode responder, né? Tá bom, Mira. Então, vamos lá. A passagem do queres ser curado, nós já fizemos uma outra vez, uma palestra, uma conversa sobre isso, tá? Que era quando Jesus encontrava aquele paralítico que estava há 38 anos lá esperando o milagre da vida dele acontecer lá no tanque de Betesda. Então Jesus olha para aquele homem que está 38 anos naquela situação, e aí ele olha para ele e diz assim: você quer ser curado? E aí parece uma pergunta ingênua, nós já falamos sobre isso em uma outra oportunidade. Perguntar para alguém que está 38 anos doente, tanto tempo sofrendo, se ele quer ser curado, pode parecer até um pouco de sarcasmo, não é? Imagina chegar, por exemplo, num hospital, olhar para alguém que está doente naquele momento e perguntar para ele: você quer ser curado? Você gostaria de sair daqui? E a resposta é óbvia, não é? Qual seria a resposta quando alguém está doente? Você quer ser curado? Claro que eu quero. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Talvez se fôssemos nós na frente de Jesus, responderíamos de uma maneira até meio grosseira. Claro que eu quero, Jesus, estou aqui 38 anos. Como que eu não quero ser curado? Mas aí é que tem, parece óbvio, mas não era. Por que não é óbvio? Porque nem sempre a gente quer ser curado de fato. Dá para entender mais ou menos esse paralelo aqui? Nem sempre a gente quer ser curado. Mas como eu não quero ser curado? Quero permanecer doente? É porque a enfermidade, a doença, são excelentes desculpas para que a gente permaneça onde a gente está. É quase que uma justificativa pronta. Sabe quando a gente tem uma certa dor no joelho? E essa dor no joelho serve também como desculpa para um monte de coisa que a gente não gosta de fazer? E aí vem alguém e diz assim: olha, você precisa ter uma vida mais saudável. E o que a gente fala? Eu estou com dor no joelho. Olha, escuta, você poderia me ajudar a limpar a casa. O que a gente fala? Se eu não tivesse o problema no meu joelho, eu limparia a casa. Ó, escuta, você tem como dar uma ajuda aqui ou ali? Não dá, eu tenho problema no joelho. Então, se alguém perguntar para alguém que sempre usa a dor no joelho como desculpa, e perguntar para ele: você quer ser curado dessa dor no joelho? Será que ele responderia que sim? É para se pensar, né? Porque essa dor é uma aliada para que a pessoa não realize outras coisas e deixa com que ela fique na sua zona de comodismo. Então, quais são esses ganhos secundários? Os psicólogos falam muito disso, né? Talvez os companheiros que estejam assistindo, ou quem está aqui também, que seja da área, pode nos auxiliar nesse aspecto. São aqueles ganhos secundários. Então, o que eu ganho com a enfermidade, com a dor? O que eu posso ganhar com tudo isso? São várias coisas. Primeira, já ouviram também casos de pessoas que vão usando a dor ou o próprio sofrimento para ganhar mais atenção das outras pessoas? Não tem? Não acontece isso? A pessoa se justifica que ela tem aquele problema, aquela situação, e com isso ela angaria mais atenção. Então, se ela se curar, na cabeça dela, o que vai acontecer? Ela perde a atenção, ela perde aquele outro ganho. Tem pessoas que fazem da enfermidade um jeito de ganhar dinheiro. Também temos isso. E menos responsabilidade. Também seria uma das razões para que as pessoas não desejem de fato uma cura. Porque enquanto eu puder justificar que eu estou doente e que eu estou passando por uma situação difícil e que minha vida não se conserta, eu tenho menos responsabilidade. Olha, eu sou assim por causa do meu problema, então assim, a culpa por as coisas não funcionarem na minha vida acaba sendo da minha enfermidade, das outras pessoas, nunca é minha. Então acaba sendo uma zona de conforto muito interessante. Em determinados momentos também, pegando uma outra passagem de Jesus que se faz oportuna, é quando ele encontra com o cego Bartimeu. E aí ele olha para aquele cego e faz uma pergunta que também parece óbvia, né? A pessoa está cega, a pessoa começa a chamar Jesus, e aí Jesus vai até o cego Bartimeu e pergunta para ele: o que queres que eu faça? E aí a resposta do Bartimeu, do cego Bartimeu para Jesus é: que eu veja. Óbvio assim. Mas ele poderia ter pedido também muitas outras coisas. Ele poderia ter falado: ó, Jesus, eu quero roupa, eu quero comida, eu quero dinheiro, eu quero
E poderia ter afirmado muitas coisas, mas ele foi muito convicto naquilo que ele queria. Eu quero ver, eu quero ter minha percepção dilatada, talvez transferindo isso para a nossa realidade. O cego Bartimeu pediu para Jesus uma percepção diferenciada das coisas ao redor. E não preso às outras coisas do terra a terra. A roupa, a comida, o dinheiro. O que ele pediu? Eu quero ver. Isso serve para a gente também, porque Deus vai agindo na nossa vida, muitas vezes por conta do nosso próprio desejo. Como é que Deus age? Em cima do nosso próprio desejo. Aquilo que a gente deseja ardentemente, consequentemente a gente vai alcançar. Se perguntarmos para alguém, o que você deseja do fundo do teu coração? Eu gostaria de ser muito rico. Pode ser que aconteça, porque aquilo é um fator motivacional. Mas quando o cego Bartimeu diz para Jesus, olha, eu quero ver, ele está mostrando que nós também precisamos entender aquilo que nós queremos de fato para a nossa vida. O que nos motiva? As coisas do terra a terra ou as coisas espirituais? Jesus dizia isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Mas vamos imaginar o seguinte, que tudo que eu falei sobre cura, sobre não querer ser curado, você que está em casa, o pessoal aqui, discorde totalmente. E diga assim, olha, Ricardo, eu não concordo com você, e eu acho que todo mundo quer ser curado. Eu, por exemplo, quero ser curado. Eu estou aqui aflito, hoje eu escolhi ouvir essa palestra porque eu estou com uma certa enfermidade espiritual, uma enfermidade, eu quero ser curado, eu quero mudar. Tá? Vamos imaginar nisso tudo. O grande problema é que quando a gente às vezes não quer ser curado, ou a gente quer ser curado, mas a gente se acostuma com a doença. Sabe aquela frase do tá ruim, mas tá bom? A vida é assim mesmo. Minha vida é assim. Vai ter que ser assim. E às vezes a gente, ouvindo alguns relatos espíritas que a gente erroneamente coloca na nossa vida, de que nós estamos aqui de fato para pagar dívidas, e que nós estamos aqui para sofrer, e que faz bem o sofrimento, porque nós somos espíritos endividados, a gente se permite ficar num processo doentio. É como se o nosso inconsciente dissesse para nós, não, você merece sofrer, você não merece ter uma vida feliz, porque você já errou tanto na sua vida. Você está aqui para pagar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então isso repetido constantemente, como se fosse um mantra, faz com que a gente fique paralisado num processo de não restabelecimento espiritual. E tudo isso vai sendo justificado e deixa com a gente numa carga emocional muito grande, negativamente falando. E às vezes a gente, em determinado momento da nossa vida, se pergunta, mas será que vale a pena ser curado? Será que vale a pena começar a empreender uma mudança radical na minha vida? Porque eu estou sem forças. Será que não seria melhor acabar com essa minha vida aqui? Não digo nem a gente cometer um grande deslize do suicídio, mas aquele desânimo em que a gente fala assim, olha, eu não vou me matar, mas se Deus me levar tá bom, que acaba sendo um suicídio indireto. E a gente vai pensando, não vale a pena talvez buscar essa cura, eu já não encontro mais forças para isso, se Deus quiser me levar tá bom, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. E a resposta que nós daríamos para um espírito imortal, seja ele em qual plano, é: você é imortal, você não morre. Aqui ou acolá você vai carregar as suas conquistas e infelizmente você vai também carregar algumas dores que você não resolveu aqui. A morte não vai empreender grandes modificações. O que faz por si só do suicídio uma busca quase que infantil para resolver as coisas. Então aquele que se encontra desmotivado nesse momento, achando que não vale a pena ser curado, que seria melhor que Deus levasse, ou pensando na ideia absurda do suicídio, nós somos imortais. Essa dor vai seguir para lá. Então o que nós devemos fazer? Trabalhar com ela agora. Quanto mais rápido a gente trabalhar para fazer esse caminho de volta, mais rápido a gente se reestabelece. Tá? Vamos seguir então? Então vale a pena se curar? Vale. Somos espíritos imortais? Somos. Por que vale a pena? Porque essa cura vai dar liberdade para a gente, vai dar facilidade de levar uma vida mais feliz agora, nesse momento. Bom, fizemos a introdução, né, meninas? Podemos entrar no nosso tema agora?
Podemos, né? O pessoal do chat já falou da introdução também, né? Então vamos lá. Aí, ó, tá bom. Bora lá. Então tá. Vamos escolher ser curado então? Então vamos lá. Como é que a gente pode começar a trabalhar com essa nossa cura? Nós temos uns minutos, eu juro que eu vou correr. Pode falar, Mira. É verdade, né? Que algumas pessoas, vocês ouviram, depois vocês vão poder verificar, mas o pessoal compartilhando com a gente no chat que quer a cura, mas tem medo que a ferida acabe machucando, né? E por coincidência, essas coincidências da vida, eu vi um post também, porque o Facebook também tem coisa boa, tá, gente? Não é só. Eu vi um post que dizia o seguinte, né? Por que esse processo de cura dói mais? Porque a gente está tratando a ferida e não tomando anestesia. Jogando ela para frente. Então ela é sempre mais dolorida mesmo. Obrigado por quem está compartilhando com a gente, né? Então vamos lá. Escolhemos a cura, né? Então vamos fazer esse processo. A primeira coisa para a gente começar a se curar é entender que a dor, aquilo que nós estamos passando, não é eterno. Parece óbvio, mas quando a gente está no meio de um turbilhão, de um sofrimento, a gente acha que isso nunca vai passar. É prova o que eu estou dizendo, porque se a gente pegar o livro Céu e Inferno, os espíritos explicam para Kardec, o livro Céu e Inferno vai narrando muito sobre a justiça divina que os espíritos encontram do outro lado. E quando o espírito pisa na bola e ele encontra sofrimento lá do outro lado, uma das questões que mais pegam os espíritos quando eles chegam lá, é não saber até quando vai durar a dor deles. Tá? Eles sabem que um dia vai ter fim, ou eles acreditam muitas vezes que essa dor é eterna, e não sabem quando vai acabar. E nós também sofremos nesse momento, nesse processo de doença, porque a gente não sabe quando vai acabar. Mas a boa notícia é que ela vai acabar. Com exceção do amor verdadeiro, que é uma coisa mais sublime e eterna, todos os outros sentimentos que a gente carrega vai passar. Todos eles vão passar. Vai passar. O ódio que você está sentindo por alguém ou por uma situação vai passar. A sua revolta, a sua dor, a sua tristeza, as suas lágrimas, a sua inconformação, a sua paixão arrebatadora por alguém vai passar também. Com exceção do amor verdadeiro, tudo passa. Tudo é transitório. E o que isso facilita no meu processo de cura? Porque eu sabendo que um dia essa dor vai passar, eu já vou trabalhando com mais calma. Porque eu sei que ela vai passar. Porque achar que essa dor é eterna machuca mais. Então, primeiro ponto, a transitoriedade dos sentimentos. Isso acaba ajudando no nosso processo de cura. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, em que aborda de uma maneira muito profunda as questões psicológicas, ela dá uma dica precisa para a gente também, para tentar ir sublimando e virando a página da nossa dor. Ela diz assim, que a tristeza, a dor, o sofrimento, ele deve ser um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. O que a Joana de Ângeles está dizendo? Meu querido, minha querida, pega essa lição de dor, pega o sofrimento e veja o que você pode aplicar de maneira positiva na sua vida. Tira algo positivo. Ela está dizendo que essa dor pode ser um estado que conduz à reflexão. O que ela está dizendo? Aproveita esse momento que está dolorido e começa a refletir sobre as suas escolhas e condutas. Corrige, porque a dor está sendo um convite para essa correção. E ela está dizendo assim, não pode ser um desinteresse pela vida. O que ela está dizendo de uma maneira mais clara para a gente aqui? Não desanima. Usa esse momento difícil, reflete sobre ele, mas não desanima. Porque a dor ela pode ser uma aliada muito interessante. Vocês já ouviram falar de uma enfermidade que se chama analgesia congênita? Vou tentar explicar aqui, provavelmente, com esse nome não, né? Com esse nome não. Mas essa analgesia é o fato de não sentir dor. Ela é congênita aqui. Aí depois os amigos da AMA explicam melhor do que eu. Se eu precisar, eles entram no chat e explicam melhor, se alguém tiver dúvida. Mas o que a gente está dizendo com relação a isso? É uma enfermidade em que a pessoa não sente dor. Seria uma boa, não seria? Vai no dentista, faça o que você quiser fazer, não precisa nem de anestesia, não sinto dor.
Você se machucou, você bateu o dedinho no móvel, tudo bem, eu não sinto dor. É tentador ter uma enfermidade como essa? A princípio, sim. Mas qual que é o grande problema da analgesia? Você não sente dor. Então eu poderia estar conversando, por exemplo, se eu sofresse dessa enfermidade, eu poderia estar conversando e aqui a boca de um fogão, e eu tacar minha mão na boca do fogão aqui, queimando minha mão, e eu conversando distraído, sem nada. Eu poderia de repente estar aqui, cortando alguns legumes e distraído, daqui a pouco eu olho e estou cortando meu dedo sem perceber. Por que nós estamos fazendo essa analogia? Porque a dor é nossa aliada. Ela sinaliza que o processo não vai bem e que é preciso corrigir. Nessa analgesia, processos inflamatórios que são sinais de alerta para a gente, por exemplo, uma dor de garganta, que pode demonstrar alguma outra coisa lá na frente, quem sofre do distúrbio não consegue perceber. Então é extremamente perigoso você estar andando, você quebrar uma perna e continuar andando. Então por que a gente pegou esse exemplo? Porque aquilo que de repente a gente acha que é muito negativo, serve para a gente corrigir nosso roteiro. Para que a gente perceba logo no comecinho da dor, e não se estrepe todo lá na frente, não se machuque todo, para perceber tarde demais, quando... Não existe o tarde demais na doutrina, mas que a gente não perceba quando tem que consertar muita coisa. Terceiro ponto, não menos importante. Por mais tentador que seja, não se isole por completo. É muito natural, quando a gente está aflito, procurar fugir do contato com as pessoas. Me deixa, eu preciso ficar sozinho, é uma frase que a gente sempre escuta. E por que a gente colocou aqui? Não se isole por completo. Porque um certo isolamento, ele pode ser positivo. A Bíblia fala muitas vezes isso. Jesus vai até o deserto e começa a orar. Jesus sozinho faz aquilo. Grandes personagens também buscam às vezes o refúgio, o silêncio da oração para ouvir a si mesmo, para refletir sobre as coisas, como Joana de Ângeles coloca aqui na dica anterior. O que ele está dizendo? Você pode usar esse momento, mas não faça do isolamento um hábito. Por quê? Porque quando a gente está sozinho num processo de dor, é muito comum entrar numa situação de vitimização. Tem milhares de pessoas sofrendo nesse momento, mas se a gente se isola, a gente pensa que a nossa dor é única. E achando que a nossa dor é única, que o nosso sofrimento, ou que o sofrimento só bate na nossa porta, a gente vai ficando desanimado. Então, qual é a dica? Não se isole por completo. Separe os seus momentos de reflexão, separe os seus momentos de estudo com relação aos seus roteiros de vida, mas não faça do isolamento um hábito. Por quê? Porque a gente pode usar também aquilo que Chico constantemente ensinava para as pessoas. Ele dizia que quando a gente estava passando por um processo de dor, era necessário buscar pessoas que sofressem mais do que nós. E isso a gente não vai fazer se a gente estiver isolado. Então, qual era a dica que o Chico dava muitas vezes? Procura uma dor maior para que essa dor maior socorra a sua dor menor. Ah, Ricardo, mas eu não consigo fazer isso porque eu estou num processo ruim e vou ficar procurando gente que sofre. Eu vou ficar pior do que eu estou. É exatamente o contrário, segundo o próprio ensinamento do Chico. Quando a gente começava a perceber que tinha gente que estava sofrendo mais do que a gente, de maneira mais intensa, a gente via que cada um sofre a sua dor. Cada um vive a sua luta interna. E vendo que cada um vive a sua, a gente também acaba criando forças para viver a nossa, para vencer a nossa. Mas vamos correr. Outro ponto. Muitas vezes a gente fica machucado e curado por causa de outras pessoas. E a gente, nesse momento, a gente diz assim: eu estou muito chateado, meu espírito está machucado, mas não foi por uma coisa que eu fiz, foi por conta de outras pessoas. E aí a gente pega uma frase que está no livro Libertação, para servir também como uma dica com relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Ela diz assim: o outro, quem diz isso é a Matilde para a filha dela, Margarida, tá? Precisamente no capítulo 19, tá lá. Ela diz o seguinte, ó: o outro
no caso aqueles que a gente tem como inimigos, nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. O que a Matilde estava dizendo para a Margarida e o que serve para a gente também melhorar os nossos relacionamentos? Para que a gente entenda que nem tudo que as pessoas fazem é de propósito para nos agredir. Quando a gente não está bem, a gente tende a ver exatamente dessa forma. Eu estou aqui e fulano está fazendo de propósito para me atingir. Porque como a gente não está com a nossa visão espiritual equilibrada, a gente tende a ver a maldade no outro que a gente carrega em nós. Então o que a Matilde diz para a filha? Filha, nem tudo que o outro está fazendo é de propósito. E ela vai dizendo que é preciso que ela entenda a limitação das outras pessoas. As pessoas que convivem conosco nem sempre vão conseguir entregar aquilo que a gente espera delas. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, seus filhos não sejam tão perfeitos quanto você gostaria. E aí a gente já começa a pensar, né? Será que eu não estou exigindo muito das pessoas, exigindo muitas vezes coisas que eu não consigo fazer? O que eu não tenho disponibilidade para fazer, ou não tenho forças para fazer? E aí a gente vai entendendo que relacionamentos perfeitos precisam de pessoas perfeitas. E como a gente não é perfeito e as pessoas que estão ao nosso redor também não são, a gente vai vendo que os relacionamentos vão capengar muitas vezes, vão para cima, vão para baixo, por conta dessa nossa imperfeição. E diríamos até mais, né? Que é preciso muitas vezes desligar essa visão microscópica que nós temos com relação aos erros alheios. Sabe, procurar o comportamento das pessoas com lupa e falar, olha, está errado aqui, está errado aqui. É preciso desligar um pouco essa visão microscópica do erro alheio e começar a perceber o que de positivo as pessoas têm. E a gente vai mudando um pouquinho e vai começando a ser mais sensível com relação à limitação das outras pessoas. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era isso, né? Tá aberto, entendendo aquilo que o outro podia entregar para ele. Ele não exigiu de Pedro, ele não exigiu de todos os outros seguidores aquilo que eles não poderiam entregar. E se o mestre que já estava pronto não exigiu, por que nós exigiríamos? Então, quando a gente começa a perceber que pode existir cerca de dezenas ou até centenas de pessoas que cruzam o nosso caminho, que teriam algo a reclamar da gente, a gente começa a ser mais humano com relação às dificuldades das outras pessoas. Porque é fato que nós formaríamos uma bela fila aqui de pessoas reclamando das nossas atitudes. Não teríamos? Aí o pessoal aqui não, mas talvez você em casa, o pessoal falando assim, não, eu não teria, mas o pessoal, você aí em casa, pode ser que tenha, né? Ok? Vamos caminhando para o nosso encerramento? O último. Pratiquemos o auto-perdão. É importante que a gente tenha isso em mente, porque o que é mais difícil do que perdoar as outras pessoas é perdoar a si mesmo. É um processo muito complicado e que a gente precisa se libertar dessa culpa exagerada que paralisa a nossa vida, que faz com que a gente fique extremamente parado. Por que é importante a gente trabalhar com esse auto-perdão? Primeira coisa, por mais que você carregue uma culpa, é importante ter em mente que o Espiritismo nos ensina isso. Não existe nada irremediável. Tudo que você fez e tudo que você vai fazer ainda de besteira, porque é fato que nós vamos fazer ainda, pode ser consertado. A grande diferença é que existem estragos que vão demorar mais tempo para serem consertados. Então é prudente que a gente tenha em mente a estragar o mínimo possível, porque vai demorar mais tempo para consertar. Um furo na parede é diferente da gente consertar algo que a gente bateu com marreta na parede. Um furo com prego é diferente, vai dar mais trabalho a recuperação. Tinha um relato interessante sobre se perdoar, também encontrado na internet, que eu queria compartilhar com vocês. Era uma pessoa que carregava certos traumas e, carregando esses traumas, ela foi procurar ajuda especializada. E essa ajuda especializada disse para ela, olha, se possível, faça meditação, para que você, através da meditação, consiga trabalhar esse auto-perdão. Tá super na moda essa questão de meditação, para controlar todas essas crises de ansiedade da nossa pandemia, né? Todo mundo já tentou fazer nessa pandemia pelo menos uma vez.
E faz bem, né? E como ela estava sem recurso para procurar uma ajuda especializada, ela baixou um aplicativo, ela contava isso no relato dela na internet. Ela baixou um aplicativo, Mira, estamos terminando, eu prometo. Ela baixou um aplicativo e disse o seguinte: nesse aplicativo ensinava ela a fazer meditação sobre auto-perdão. Ela falou, nossa, mas meditação, auto-perdão via aplicativo, deve ser bem bobinho, bem fraquinho, mas vamos lá, né? Vamos tentar. E ela dizia o seguinte: o primeiro exercício desse aplicativo foi remetê-la a que ela se lembrasse de uma situação que fazia com que ela não se perdoasse. Lembrar desse momento onde ela sentia culpa ou vergonha por alguma coisa que ela tivesse feito. Então isso enquanto a gente está falando aqui, a gente pode fazer esse exercício também, aproveitando essa dica lá da internet. Lembrar de alguma coisa que nos trouxesse, essa culpa, algo que a gente se arrependeu de ter feito, algo que nos envergonha. Todo mundo lembrou de alguma coisa? Lembraram? Ixi, Ricardo, eu lembrei de um monte, não foi só de uma. E é normal, é assim. Mas aí ela falou assim, tudo bem, essa primeira etapa foi super tranquila eu me lembrar disso, porque eu tenho aqui, tá fácil. A segunda etapa desse processo de meditação dizia para ela o seguinte: para que ela se lembrasse do momento em que ela fez aquilo e se perguntar, por que é que eu fiz essa coisa que me deu culpa e que me deu vergonha? E aí ela falou que teve um estalo, né? Por quê? Porque ela percebeu que naquele momento da vida dela, ela achava que ela estava fazendo a coisa certa. Ela não tinha em mente uma intenção de fazer alguma coisa que ela se arrependesse, que ela precisasse consertar depois. Ela fez naquele momento aquilo que ela achava que era melhor para ela e achava que era melhor para os outros, por exemplo. Isso mostra pra gente o seguinte: muitas coisas que a gente não se perdoa foram necessárias para nos conduzir onde a gente está hoje, ao ser humano, ao espírito que nós somos hoje. Então tá ok, tá tudo bem, porque hoje eu sou essa pessoa fruto dos meus erros e dos meus acertos, mas o erro também fala muito forte na nossa construção, que podem servir de aprendizado. E ela começou a se libertar desse processo de não se perdoar, porque ela falou, naquele momento, com a maturidade que eu tinha, com as situações que me foram apresentadas, eu fiz tentando acertar. Eu errei, mas eu fiz tentando acertar. E aí você vai vendo essa fragilidade nossa. Uma outra coisa também que a gente tem que ter em mente é para a gente não se culpar por estar doente ou por se sentir fraco. Vocês já devem ter visto esse post circular também várias vezes. A chuva para o peixe é irrelevante, mas para a formiga ela é terrível. Então cada um tem seu ponto fraco. O que te afeta hoje pode parecer banal para a maioria das pessoas, mas é o teu ponto fraco. E se aceite assim e trabalhe no teu ritmo, na tua velocidade, porque é assim que a gente tem que fazer. Da mesma forma que a gente suporta dores que outras pessoas não suportam, é o ponto fraco delas. Então a gente vai trabalhando com relação a isso também. Para fecharmos, eu queria só uma dica do plano espiritual para a gente, tá? Desculpa ter avançado na hora, 8 minutos, 9 quase. No livro Paulo e Estevão, o livro preferido do Chico Xavier, que psicografou tantos livros, né? No livro Paulo e Estevão, temos vários encontros de Jesus com Paulo de Tarso, que começa, né, frente a frente na estrada de Damasco, mas no decorrer do livro tem outros encontros. Mas tem um encontro no momento final do livro. A gente sabe que Paulo morre. Eu não estou dando spoiler, né, Mira? A gente sabe que Paulo morre. Mas no momento final do livro, nós temos um encontro de Jesus com Paulo de Tarso recém-desencarnado. E o livro, enquanto a coisa vai se desenrolando, a gente fica pensando, como vai ser esse encontro de Jesus com Paulo? O que Jesus vai falar para Paulo, o que Paulo vai falar para Jesus, depois de Paulo ter feito toda aquela missão, ter empreendido tantos esforços em busca de um mundo melhor, como vai ser tudo isso? Nós vamos dar detalhes para que as pessoas se sintam estimuladas a procurar lá. Mas logo que eles se encontram, já no mundo espiritual, Jesus olha para Paulo e fala para Paulo aquilo que eu acredito que Deus falaria para cada um de nós. Ele diz uma frase muito simples para Paulo. Ele diz assim: sim, Paulo, seja feliz. Sim, Paulo, ser feliz, está desse jeito lá. É a proposta de Deus para a gente. Simples assim, sem complicar. Deus só quer a nossa felicidade. A gente é que tem que dar uma ajuda para que Ele possa operar. Obrigado, gente. Muito obrigado pela paciência.
Eu acho que eu vou querer saber qual que é esse aplicativo aí depois, tá? Pessoal, esse momento que nós queremos ser curados, né? Que pode ser as nossas dores que nos aflige a alma, que nos aflige o corpo. Então nós vamos fazer a oração, né? A prece do nosso passe, tá bom? Então, neste momento, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós, nos envolvendo no teu amor. Pedimos aos amigos do plano espiritual, ao Mestre Jesus, que derrame sobre nós, neste momento, energias salutares, energias benfazejas, energias de cura. Pedimos que as nossas células malsãs do nosso organismo sejam trocadas por células novas, células sadias. E que as nossas dores, sempre segundo o nosso merecimento, possam neste momento serem amenizadas, para que possamos continuar com a nossa luta diária. Nesta mesma corrente de amor, vamos vibrar também pelo nosso planeta, que passa por este momento, onde nós aprendemos a ver a dor do outro, a ajudar na dor do outro. Que vibrações de amor chegue até onde mais necessita. Que possamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, que eles encontrem sempre o amparo do plano espiritual, para que possam governar da melhor maneira possível. Vibremos pelos hospitais, pelos doentes que lá se encontram e pelos seus trabalhadores. E uma vibração de amor especial aos nossos lares, aos nossos familiares, que ali sempre a paz faça morada. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos novamente na sua casa. Que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, você aí de casa, vocês aqui presentes, que possamos estar juntos novamente no nome do Mestre Jesus. Que assim seja.